Oh, meu Deus! Eu achei que nós estávamos em 2023 e não no século XIX. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre xadrez. Eu entendo alguma coisa de xadrez? Não, eu não entendo nada de xadrez, mas isso não é relevante aqui. Porque o que é relevante aqui é que mulheres trans estão impedidas de jogar competitivamente contra mulheres cis. É isso. Para quem não sabe o que aconteceu, a FIDE, que é a Federação Internacional de Xadrez, deu uma declaração que foi muito polêmica. Porque a FIDE resolveu falar que mulheres trans são proibidas de competir com outras mulheres, a não ser que elas façam várias provas de que elas são mulheres trans, que estão em transição e tudo mais, de acordo com as leis do país em que elas estiverem, enfim, morando. E a aceitação que a FIDE vai ter dessa comprovação pode demorar até 2 anos para ser concluída. Mas eu tô me adiantando um pouco, então vamos voltar um pouquinho aqui para eu explicar melhor isso para vocês. Bom, existem algumas competições de xadrez que são separadas por gênero. Se você assistiu o Gambito da Rainha, você viu muito competições que eram mistas, né? Mas aquelas competições que eram mistas, elas não eram as únicas. Existiam também competições que eram separadas por gênero, onde só mulheres jogavam e só homens jogavam. E isso perdura até hoje, tá? Existem competições de xadrez que são oficiais pela FIDE, que são apenas para mulheres, outras que são apenas para homens e outras que são mistas. E o que aconteceu é que a FIDE tem recebido muitas inscrições de enxadristas que são pessoas trans, o que é normal, porque pessoas trans estão começando a ter mais lugares de espaço, então estão realmente procurando adentrar os espaços em que elas pertencem, né? Então, mais pessoas trans estão procurando se inscrever ali para competirem de forma oficial pela FIDE. E aí, com essas inscrições, com esse aumento de inscrições de pessoas trans, a FIDE resolveu tomar uma medida a respeito. E essa medida foi proibir ou diminuir muito, né? Se a gente quisesse aqui muito, sei lá, dar muito benefício da dúvida para a FIDE, né? Quiseram diminuir muito o acesso de pessoas trans ao xadrez competitivo oficial. Porque a FIDE, ela resolveu, né, regulamentar isso da seguinte forma: proibindo mulheres trans de jogarem nos competitivos femininos e arrancando todos os títulos de homens trans que tenham tido títulos antes da transição. Eu vou ler aqui para vocês dois trechos da declaração. Primeiro, o trecho que fala de mulheres trans específico e depois o de homens trans. O trecho que fala de mulheres trans diz o seguinte: abre aspas. Caso o gênero tenha sido alterado de masculino para feminino, ou seja, mulheres trans, o jogador não tem direito de participar de eventos oficiais da FIDE para mulheres antes de uma nova decisão da entidade. Fecha aspas. E o prazo para essa decisão da entidade pode levar até 2 anos. Então, né? Proibiram mesmo que mulheres trans compitam. E falaram, né, que as mulheres trans, elas, para competir, elas têm que estar de acordo com as leis vigentes do país delas de origem. Então, países que são transfóbicos aí, enfim, a transfobia vai, né? Transfobia institucional vai aí caminhar para a FIDE. E mesmo os países em que mulheres trans são reconhecidas enquanto mulheres, a FIDE ainda vai demorar aí uns 2 anos, né? Até 2 anos, para decidir se essas mulheres vão ou não poder competir. E isso, pelo que eu entendi, vai ser analisado caso a caso. E se você tá achando que isso é algo totalmente misógino, além de transfóbico, você está com a razão. Mas antes de discorrer mesmo sobre isso, eu vou aqui falar dos homens trans, qual foi a decisão que tiveram. E o trecho que fala sobre isso diz o seguinte, abre aspas. Se um jogador possui qualquer um dos títulos femininos, mas o gênero for alterado para masculino, ou seja, homens trans e transmasculinos, os títulos femininos devem ser abolidos. Fecha aspas. E se a pessoa tiver transicionado do masculino para o feminino, ela pode manter os títulos dela, né?
E vamos lá, gente, vamos lá. Então, mulheres trans estão proibidas de competir, né? Podem até manter títulos, mas não vão mais poder competir, não nos femininos, né? Só em competições que são mistas. Ou então vou ter que competir com outros homens, né? Quer dizer, não sei porque eles não entraram nesse aspecto, mas elas estão proibidas de competir. E os homens trans podem competir, mas vão ter que abrir mão de todos os títulos que eles já tenham ganhado em competições que tivessem sido pré-transição deles, né? É, e vamos lá. Isso é altamente transfóbico, porque assim, essa instituição de xadrez, ela tira pessoas trans das suas competições, tira pessoas trans do ambiente do xadrez, tira pessoas trans daquele espaço, desse esporte que é tão difundido pelo mundo inteiro, né? Então, é uma medida totalmente transfóbica da FIDE. Mas, além disso, é uma medida totalmente misógina da FIDE, porque a gente não está falando de um esporte que requer uma habilidade muscular, já que as pessoas que são transfóbicas querem tanto bater na tecla de que mulheres trans têm alguma vantagem física sobre mulheres cisgênero, o que não é verdade, porque não tem vantagem física significativa, tá? Não tem. Não tem, não tem, não tem. Já tem vídeo aqui no canal em que eu falo sobre isso, sobre uma diferença significativa não existir. Você pode ver esse vídeo clicando no card aqui em cima. Talvez eu vá atualizar esse vídeo, tá? Talvez eu vá atualizar esse vídeo, porque saiu estudo esse ano dizendo que realmente não existe vantagem nenhuma, tá? Não existe vantagem. Então pode ser que eu refaça esse vídeo, mas ele tá aí para vocês verem o que eu fiz há uns anos atrás. Então, quando a gente está falando de esportes como vôlei, de esportes como futebol, de esportes como luta, né? MMA, UFC, essas coisas, né? Enfim, esportes que são de contato, as pessoas elas alegam muito isso, de que mulheres trans teriam uma vantagem física por causa dos ossos, né? Sendo que a gente perde densidade óssea, né? Eu mesma tô beirando a osteoporose. Mas enfim, né? Acham que a gente tem alguma vantagem óssea, alguma vantagem muscular. Sendo que a gente também perde massa muscular quando faz ali a transição hormonal, né? Mas enfim, quando a gente tá falando de esportes de contato, as pessoas se agarram muito nisso, se agarram muito em aptidões físicas para falar que as mulheres trans teriam uma vantagem. Agora, quando a gente tá falando de xadrez, qual que é a desculpa? Porque assim, não tem como você dizer que mulheres trans teriam alguma vantagem quando a gente está falando de um esporte que é todo baseado em intelecto, que é todo baseado em noções de lógica, sabe? Em raciocínio lógico, que é todo baseado nisso. Ou a FIDE está querendo dizer o quê? Que homens são mais inteligentes do que mulheres? Então, portanto, mulheres trans teriam uma vantagem por serem mais inteligentes do que mulheres cisgênero, já que na visão deles, né, essas coisas poderiam ser imutáveis? É isso que eles estão querendo dizer? Eles estão voltando ali no século XIX, onde as pessoas achavam que tinha uma diferenciação significativa de inteligência e raciocínio lógico, que fosse mais vantajosa para homens do que para mulheres, que pessoas que têm o cromossomo Y teriam mais vantagem cognitiva em cima de pessoas que não teriam o cromossomo Y. É isso que a FIT está querendo dizer quando ela faz isso? Porque não existe um outro motivo. Gente, pelo amor de Deus, a gente está falando de xadrez, tá? A gente está falando de xadrez, a gente está falando disso, a gente está falando de um esporte que você pratica ele todo sentado em uma cadeira, movendo peças em um tabuleiro. É isso que você faz. Você não mexe nenhum músculo, você não faz nada disso, sabe? Quer dizer, você mexe o músculo porque você mexe, né? Enfim. Mas você não utiliza muito dos seus músculos, você não precisa disso. Uma pessoa que não consegue mover nenhuma parte do corpo dela, mas consegue se comunicar, ela pode jogar xadrez, tá? Então, assim, que tipo de raciocínio a FIDE está buscando, além de assumir que para eles, quem tem o cromossomo Y tem uma vantagem de inteligência em cima de quem não tem o cromossomo Y? Isso é altamente misógino, tá? Isso é altamente misógino. Altamente misógino. Porque, gente, não existe isso, tá? Existem diferenças entre cérebros de quem tem o cromossomo Y e de quem não tem o cromossomo Y? Existem, mas são coisas irrisórias, tá? São coisas irrisórias.
são umas estruturas pequenas que são um pouco diferentes, e essas estruturas que são diferentes, elas estão mais ligadas à autopercepção da pessoa do que à inteligência, porque não existe nada que configure uma inteligência maior para quem tem o cromossomo Y do que para quem não tem o cromossomo Y. Porque o cromossomo Y não influencia em absolutamente nada em desenvolvimento de inteligência daquele ser que possui a droga do cromossomo Y. Então, não existe isso. Cientificamente falando, não existe isso, tá? Não existe isso. Não se separa a inteligência das pessoas por cromossomo sexual. Não é isso que separa a inteligência de ninguém, tá? Não é. Não é. Definitivamente não é. Tanto que a gente tem aí muitas competições de xadrez oficiais pela FIDE que são mistas, justamente porque não existe nada de vantajoso em quem tem o cromossomo Y em cima de quem não tem o cromossomo Y quando a gente fala de jogo de xadrez. Por mais que muitos conservadores queiram dizer o contrário, por mais que muitos homens machistas queiram dizer o contrário, né? Porque o que mais tem é de homem machista, de homem conservador, que fica aí clamando uma superioridade intelectual de homens sobre mulheres, né? E por homens aqui entenda-se tudo que tem cromossomo Y, porque eles não reconhecem mulheres trans enquanto mulheres, né? Eles não me reconhecem enquanto mulheres. Então, para eles, eu teria uma inteligência superior às mulheres cisgênero, o que não é verdade. Eu não tenho inteligência superior a mulheres cisgênero, quer dizer, algumas eu até tenho, né? Mas não por eu ter cromossomo Y, não por isso, tá? Porque existem pessoas inteligentes e pessoas burras em qualquer um dos gêneros, com qualquer uma das configurações cromossômicas. Isso não existe. Cromossomo sexual não define inteligência, tá? Não define. Definitivamente não define. Agora, em relação a isso, em relação a esse caso, eu tô muito curiosa em algumas coisas. Primeiro, o que a FIDE vai fazer a respeito? Porque eles estão sendo altamente criticados por serem tão arcaicos nesse entendimento deles do que define uma inteligência, no que define o raciocínio lógico para algumas pessoas, né? Então, eu quero ver como é que eles vão sair dessa. Quanto tempo vai demorar para eles voltarem atrás nessa decisão torpe deles, né? Se é que vão voltar atrás, porque às vezes a transfobia fala mais alto do que qualquer tipo de noção científica das pessoas, né? Na verdade, na maioria das vezes, a transfobia de quem é transfóbico, portanto, né? Transfobia, na maioria dos casos, fala mais alto do que qualquer entendimento científico. Porque se as pessoas entendessem um mínimo de biologia, elas saberiam que não existe nenhuma base biológica para sustentar a transfobia de ninguém. Mas outra coisa que eu também estou muito curiosa para saber é qual vai ser o posicionamento de feministas radicais quanto a isso. Se é que vai ter posicionamento, né? Se é que elas vão falar alguma coisa a respeito. Porque vocês sabem aquele meme, sabe, de uma pessoa, de um carinha que tá assim, confuso sobre qual botão apertar? E as pessoas colocam coisas mais distintas nesse botão? Então, eu consigo ver claramente as radfins desesperadas com essa notícia, sem saber para qual lado que elas vão. Se elas vão apoiar a transfobia da FIDE, e assim elas vão estar endossando uma misoginia de que existe uma diferenciação de inteligência baseada em cromossomos sexuais, ou se elas vão rechaçar essa decisão da FIDE, já que, né, entende-se de que é uma decisão misógina, e vão, por tabela, acabar apoiando direitos de pessoas trans, né? Provavelmente elas não vão fazer nada, vão fingir que nada tá acontecendo e vão ali, né, fazer, sei lá, a egípcia, assim, ficarem quietas, né? Vão se recolher, assim, a sua insignificância dentro de uma concha de burrice e vão ficar lá quietas sem falar nada. Porque, né, se elas falarem uma coisa, ou elas vão defender pessoas trans, ou elas vão ser misóginas. Estão numa sinuca de bico aí sem saber o que fazer. Agora, isso é um completo absurdo, porque quando a FIDE faz isso, o que eles estão querendo fazer, como eu já disse anteriormente, é privar pessoas trans desse espaço. É privar pessoas trans de adentrarem o espaço do esporte do xadrez. É isso que eles estão fazendo. Porque quando eles tomaram essa decisão, eu acho que eles não devem, né, ter pensado que, sei lá, iriam considerar que mulheres são menos inteligentes do que homens. Pelo menos eu quero acreditar nisso, né? Porque se eles acreditam que mulheres são menos inteligentes do que homens, então, pelo amor de Deus, tá ainda mais grave esse caso, né? Denota uma maior incompreensão do mundo ainda por parte dessas pessoas que compõem a FIDE. Porque, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Coisa arcaica, assim, ó. Século XIX.
século XIX. Porque no século XX já essa teoria científica torpe já foi jogada às traças, né? Já foi rebatida. Então, pelo amor de Deus, né, Fid? Pelo amor de Deus. Mas, né, o que eles querem é justamente tirar pessoas trans dos locais em que eles acham que nós não deveríamos estar. Porque os locais que as únicas pessoas querem que nós estejamos é ou na não existência, ou seja, mortas, né? Ou então querem que a gente esteja ali na esquina batendo ponto pra agradar eles sexualmente falando. São os únicos lugares que a heteroscisgeneridade quer da gente, né? Que a heteroscisnorma quer de nós. Agora vamos lá também, né? Quando eles querem que os homens trans abdiquem dos seus títulos prévios, dos seus títulos pré-transição, ou seja, aqueles títulos que esses homens trans ganharam quando estavam competindo com demais mulheres, eles estão o quê? Querendo justamente dizer que os títulos ganhos em competições unicamente femininas são menos válidos do que títulos ganhos em competições masculinas, né? Porque, na visão deles, ai, eu fico aqui querendo achar que eles não acham isso, mas não tem como, né? Eles realmente acham que mulheres são mais burras do que homens, porque eles dão mais validação para os títulos que são ganhos em competições masculinas. Porque, assim, o homem trans ter que abdicar dos títulos dele, né, dos títulos que ele ganhou quando jogava só com mulheres, é uma coisa totalmente absurda, é uma coisa de dizer que esses títulos não têm tanto valor. Porque as mulheres trans não têm que abdicar desses títulos, porque na cabeça deles, olha só, se elas ganharam títulos de competições masculinas, então elas são muito aptas mesmo, né? Muito aptas. Agora, um homem entrar no competitivo masculino por ele já ter ganhado com títulos que ele ganhou de mulheres, nossa, aí não vale, né? Pelo amor de Deus, você ganhou de mulher. Você ganhou de mulher. Então, como é que você acha que você vai ter algum respaldo? Como é que você acha que você vai ter alguma validação sendo que você ganhou de mulher? Sabe? É tipo assim, pra eles as mulheres enxadristas são café com leite. Pelo visto é isso que eles acham, né? É isso que eles acham, já que eles querem invalidar os títulos ganhos em competições unicamente femininas. E, gente, pelo amor de Deus, nem deveria existir isso, né? Nem deveria existir isso de ter competições de xadrez separadas por gênero. Não tem a menor lógica. Não tem a menor lógica. Eles não conseguem nem pegar um artigo científico deturpado, um artigo científico antigo, para respaldar isso. Quer dizer, até conseguem, né? Se eles forem lá no século XIX. Mas se eles forem pegar artigos científicos que saíram do século XX para cá, eles não conseguem chegar em um artigo que se sustente até hoje minimamente para sustentar essa separação por gênero. É completamente absurdo. Eu nem sabia que ainda tinha separação de gênero em competições de xadrez. Eu nem sabia que isso ainda existia. Porque é uma coisa tão arcaica, é uma coisa tão, sabe, não nonsense. O que eles deveriam fazer era simplesmente abolir competições que são separadas por gênero e fazer com que todas as competições de xadrez fossem mistas. E, né, poderiam até garantir ali que 50% das pessoas que estivessem competindo fossem mulheres, né, e 50% fossem homens. E aí entraria mulheres trans dentro de mulheres e homens trans dentro de homens. Era isso que eles deveriam fazer, né? Acabar com essa coisa de separação por gênero em jogo de xadrez e colocar ali uma garantia de que seria 50-50 em questão de gênero, mas reconhecendo o gênero de pessoas trans. Porque não existe vantagem nenhuma. Eles realmente acham que a droga de um cromossomo Y, que é minúsculo e que não tem nenhuma ação significativa no cérebro a ponto de fazer alguém ser mais inteligente, mas eles acham que faz. Eles acham que dá mais raciocínio lógico. Eles acham que vai ter uma diferenciação ali. Eles ignoram o contexto social que pode ter, né? De todo o apagamento que mulheres tiveram, de toda a desincentivação que mulheres tiveram para que entrassem no esporte do xadrez, né? Eles ignoram tudo isso e focam só no, olha só, homens devem ser superiores, porque, sei lá, talvez tenham mais títulos de enxadristas masculinos do que femininos, né? Talvez tenham, eu não sei. Não fui atrás disso porque não me interessa também saber quem tem mais títulos, são homens ou mulheres. Mas talvez tenha sido nisso que eles tenham se agarrado, né? Talvez tenha, até porque historicamente, né, homens sempre foram muito mais incentivados para jogar xadrez ou qualquer outra coisa do que mulheres. Porque mulheres eram incentivadas só a parir, né? Só a parir e cuidar do lar. Mais nada existia para mulheres.
Só que eles... Nossa, velho, sério. Essa notícia me deixou muito... Não sei, também me deu vontade de rir, assim, sabe? Essa notícia me deixou puta, mas ao mesmo tempo ela é tão absurda que me faz ter vontade de rir, porque ela demonstra o quanto que a transfobia e a misoginia estão lado a lado. Ela demonstra isso. O quanto que essas duas coisas estão assim, ó, pareadas, de mãos dadas, juntas. Juntas, completamente juntas. E aí também me faz ter vontade de ir, porque eu fico imaginando as Radfins diante disso, né? Eu fico imaginando elas diante disso, o que é que elas vão fazer. Mas para quem se junta com conservadores, que são contra leis que sejam, enfim, emancipatórias para mulheres, né? Que sejam contra leis que deem para mulheres uma autonomia ao próprio corpo, elas se juntam com esses conservadores, né? Que são contra os direitos delas para ir para tentar barrar direitos de pessoas trans, então talvez elas vão aí apoiar essa misoginia só para ver se consegue tirar pessoas trans de mais um espaço, né? Gente, nossa, sinceramente, é uma coisa tão absurda, parece até que eu li notícia do Sensacionalista aqui para vocês, né? Parece até que eu li assim uma notícia de humor, parece uma notícia de sketch do Porta dos Fundos, assim, não parece que é uma notícia real, mas não, é uma notícia real. Deus do céu. Meu Deus do céu. Que coisa burra. Mas enfim, esse é o vídeo de hoje. Foi um vídeo mais curto, eu acho, não sei, eu não vi o material bruto ainda, mas eu acho que foi um vídeo mais curto aqui do Transmissão, mas que eu achei que era importante trazer aqui essa notícia pra vocês, né? Pra vocês verem o quanto que pessoas transfóbicas são completamente sem sentido. Elas não fazem sentido entre elas. Então, né, quero aqui pedir para que você deixe o seu like aqui nesse vídeo, que você copie esse link, saia compartilhando por aí à torta e à direito, e também que você comente aqui embaixo o que você achou disso. Deixe aqui a sua revolta ou a sua risada para essa decisão burra da Feed. Feed, vocês são burros, né? Comenta aí embaixo. Feed, vocês são burros, porque eles são burros. Né? Completamente burros, pelo amor de Deus. Mas é isso, né? Esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais. Ah, e se inscrevam nos canais caso vocês não sejam inscritos, né? Tava esquecendo de dizer isso. Tava esquecendo de dizer isso.